se pessoas já se aproximaram de mim falando, eu faço Muay Thai. Mas, pô, Karatê é mais legal. Eu falo, não. Muay Thai é maneiríssimo também, cara. Segue no teu Muay Thai. Muay Thai é muito legal. Eu gosto de luta. Eu acho que a luta transforma. Então pode ser Muay Thai, Judô. Eu sou apaixonado por luta. Acho que todo mundo tinha que fazer. Então esse canal pra mim foi muito legal, porque eu experimentei tentar botar minha paixão ali pra ver se as pessoas iam gostar e as pessoas, muita mensagem, pô, tô voltando a treinar. Que legal, por causa do teu Isso canal. é muito motivador. Isso pra mim vale mais do que ouro. Com é certeza. muito motivador. E o MMA, pô, vamos lá. Primeiro de tudo, eu nunca imaginei, eu entrei no Karatê, como eu já contei, eu nunca imaginei que eu fosse nem ser campeão. E aí, de repente, comecei a colher os frutos de mais de décadas de treino. Eu comecei a ser campeão. Mas o MMA, eu que era um menino ali na Barra da Tijuca, no Riviera, fita VHS na época, vinha um amigo falava, caraca, peguei a fita aqui do UFC, vamos assistir lá em casa, botava eu vendo Royce Gracie. Caramba, destruindo todo mundo, levando o nome do Brasil lá pra cima. Se alguém me falasse, batesse no meu nome e falasse, um dia você vai entrar nesse octógono aí como treinador. Nossa. Eu ia falar assim, cara, tu tá maluco? Tu bebeu, tu tá doido. E de repente isso caiu no meu colo. E como é que aconteceu? Tem um cara no Karatê, ele é muito famoso. Chama Vinícius Antony. Ele é o cara. O com O maiúsculo. Assim, eu era fã dele. Ele era o melhor atleta do Brasil, mas disparado. Um cara pequeno. Se ele vier aqui, ele é pequenininho. Forte pra caramba, mas pequenininho. Você vai falar, pô, esse cara aí era o melhor. Era o melhor. Inclusive, eu vou fazer um parêntese aqui pra contar. Uma vez que eu lutei com ele, foi muito engraçado. Porque ele sempre foi o cara, o melhor. E ele tinha uma certa arrogância. Porque ele sabia que ele era o melhor. Então tinha gente que tinha inveja dele. Falava, pô, esse cara aí. E que torcia contra ele. Ele tinha uma autoestima exacerbada. Pronto, exacerbada. Mas porque ele era realmente muito melhor que os outros. De fato era, né? E eu vou te falar, ele era assim porque ele treinava mais do que todo mundo. Não é porque ele nasceu assim, ele treinava, ele era aquele cara que acorda às 6 da manhã, se alimenta bem, e treina, e dá tiro no campo de futebol, e volta, malha o corpo do cara perfeito. Então ele se preparou para ser uma máquina, realmente. Mas tem aquelas pessoas que tinham inveja dele. Sim. E eu, muito novo, na época eu tava com 19 anos, faixa marrom, tinha um cabelo grande ainda, um rabinho de cavalo. E eu fui num campeonato grande, em 1998, que foi a Copa Rio contra Minas Gerais. Copa Rio Minas. Só faixa preta e tal. E eu ali, de faixa marrom, entrei e cheguei na semifinal, imagina. Porra, ganhei nossa. 3 lutas, cheguei na semifinal. Caraca. Contra quem? Vinícius Antony. Uau! E me senti... Meu ego fez assim, né? Eu já sou alto, fiquei maior. Não, eu sou o cara. Não é ele que é o cara. Eu que sou o cara. É brincadeira. Eu nunca fui assim muito assim, mas Deslumbrado, naquele né? dia eu me... Ficou, né? Claro. Até porque aí que é o engraçado. Um monte de gente começou a bater no meu ombro. Você vai ganhar, grandão. Opa, eu primeiro que fez isso, eu falei assim, opa. Aí veio o segundo. Tu vai ganhar dele. Você vai ganhar dele, você é melhor do que ele. Aí eu comecei a acreditar. Pô, me falaram, 2, 3 pessoas me falaram. Eu falei, eu sou melhor do que ele. Eu vou ganhar. E ele lá, com uma cara assim, bem tranquilo. Eu falei, vou ganhar. Aí eu comecei a mentalizar. Vou ganhar do Vinícius. Vou ganhar do Vinícius. Eu vou ganhar do Vinícius. Eu vou ganhar do Vinícius. Eu vou ganhar do Vinícius. E eu andava pro lado pro outro. Vou ganhar do Vinícius. Porque para as semifinais para a competição um pouco e tal, não sei o que. Aí vem os árbitros. Vai entrar. Mandou entrar. Quando mandou entrar, eu entrei e falei, vou ganhar do Vinícius. Olhei pra ele, vou ganhar do Vinícius. Começou a luta. Aí, eu de repente vi as coisas virando assim. Falei, o chão chegando perto da minha cabeça. Ele me deu 3 segundos de luta, ele me deu uma banda. E eu virei ao contrário, eu caí de cabeça no chão e ele deu um soco na minha cabeça, assim. E acabou a luta, 3 segundos. E pum. Aí você ia ganhar a porrada do Vinícius, né? Eu acho que era a única coisa que eu ia ganhar. Você vai ganhar. Era porrada. Mas o legal foi... Aí eu levantei, perdi, apertei a mão dele e saí. Aqueles caras todos tinham batido no meu ombro, ninguém mais bateu no meu ombro, cara. Foram bater no ombro dele. Deve ter ido bater no ombro dele. Mas esse cara, o Vinícius, porque todo mundo era fã dele, 10 anos depois dessa luta, eu já estava bem melhor no karatê, já era faixa preta e tal. Ele começou a treinar o Vitor Belfort e ele me chamou e falou assim, Jaime, a gente estava treinando junto, eu e ele me dando bastante porrada, mas eu aguentava bem, eu já era bem melhor, também trocava bastante pancada, e ele falou assim, eu queria que você treinasse com um cara, o Vitor Belfort. Aí eu falei, nossa,
Você tem coragem? Eu falei, tenho, vambora. E lutei com o Vitor 2, 3, 4 vezes. Depois ele me falou que estava me testando. Vou te fazer uma pergunta. O que significa lutar com o Vitor Belfort? Ser treinador? Porque eu sou leiga, tá? Eu acho lindo, mas eu não entendo muito. O Vitor Belfort é um lutador de MMA, Isso. de UFC. Isso. O UFC é uma marca. O MMA é o esporte. É o como, esporte. É como se a gente estivesse falando tênis, futebol. Sim. MMA é esse, é o Sim. esporte. Que chama Mixed Martial Arts. Quer dizer, artes marciais mistas. Sim. Isso é o MMA. O UFC é a marca mais famosa. Fundada lá pelo Rorion Gracie. Que organiza o... Que organiza. O Rorion Gracie, irmão mais velho do Royce Gracie, fundou o UFC, Ultimate Fighting Championship, lá nos Estados Unidos, no começo da década de 90. O Royce Gracie foi o grande campeão no começo. Logo depois, tiveram alguns brasileiros que fizeram fama, um deles o Marco Ruas, Eu lembro. grande lutador. Do Flamengo, meu bairro. O Marco Ruas foi o primeiro, pouca gente sabe disso, mas quem é especializado sabe, mas foi o primeiro a fazer o chamado cross-training. Por quê? Porque ele não treinava só chão e nem só striking. Ele treinava os dois. Ele era da luta livre e ele era também do Muay Thai. Ele foi o primeiro a fazer mostrar para o mundo. Ele tinha uma frase famosa, inclusive: se você quer me agarrar, eu soco e chuto. Se você quer me socar e chutar, eu te agarro. E ele foi campeão do UFC. Logo depois veio o Vitor Belfort, com 19 anos, apelidado de O Fenômeno. Até hoje o nickname dele lá nos Estados Unidos é The Phenom. O Fenômeno, porque ele era um fenômeno. Ele destruía os adversários. E o Vitor Belfort, um dos maiores nomes do MMA, o que significa, te respondendo, exatamente o que a frase diz. Quer lutar com o Vitor? Não tem mais nada aí embutido. Você que se vire pra... Tá, mas a minha curiosidade é assim. O karatê, ele é um esporte de... Pra mim, o karatê é aquela coisa assim... Tá. Não é isso, né? Isso é o karatê Não é kid, isso. Tipo né? Karate Kid. O karatê é um esporte de soco, de chute. Socos e chutes. Então, ele não precisava nem de um outro treinador que treinasse com ele técnicas de Muay Thai ou que treinasse técnicas com ele de Jiu-Jitsu, porque o seu karatê tradicional o supria disso. Mais ou menos, porque o que acontece? O Vitor, inclusive, é um cara muito inteligente nesse ponto. Ele percebeu rapidinho isso. Uma vez eu estava treinando a ele, porque depois eu vou chegar lá como a gente se deu muito bem, teve uma simbiose muito boa. Mas uma vez eu estava treinando a ele e um atleta de Muay Thai falou: poxa, Vitor, legal. Pô, eu quero aprender esse karatê também, vou substituir pelo Muay Thai. Aí o Vitor virou para ele e falou assim: cara, você não está entendendo nada. Não tem que substituir nada. Você tem que acrescentar. Então, se você sabe Muay Thai, você acrescenta o Karatê, que é uma luta que você luta mais distante um pouco. Acrescenta o boxe. Acrescenta tudo que você quiser. Então, ele percebeu rapidamente que não é uma coisa de... não vou treinar só isso. Ele ia acrescentar aquilo no jogo dele. Agregar aquilo ali. Agregar. Né? E aí, voltando para a história, o Vinícius falou: você quer lutar com o Vitor? Eu falei: quero. Tem coragem? Tenho. E mais tarde o Vinícius me confidenciou que ele estava me testando. E eu lutei com o Vitor. E, foi super legal. A gente lutou, inclusive, uma vez a gente lutou dentro do octógono na Academia dos Irmãos Nogueira, que é o Minotauro e o Minotouro, famosíssimos também no meio do MMA, dentro do octógono. Foi a primeira vez que eu pisei no octógono. E dali eu comecei a treinar com o Vitor direto. A gente treinava direto, sob a supervisão do Vinícius. Aí ele na época, estava num outro evento chamado Affliction. Ele ia lutar com um atleta chamado Jorge Santiago, um brasileiro. E a gente estava treinando ele contra o Jorge Santiago. E, de repente, o Vitor vem com a notícia: cara, acabei de assinar com o UFC, fui contratado, vou lutar com o Rich Franklin, que é um ex-campeão do UFC. Aí a gente, caramba, a luta vai ser lá em Dallas. E você no barco com ele, né? Eu tava no Rio de Janeiro, no Brasil, ali, no Recreio dos Bandeirantes, treinando com ele quase todo dia. Aí eu falei: caramba, legal. E nisso ele virou pro Vinícius e falou: Vinícius, eu quero que você vá comigo, fique lá comigo pelo menos 5 semanas lá, pra luta, né? Aí o Vinícius, seria em Las Vegas, a preparação era em Las Vegas e a luta era em Dallas, no Texas. Aí o Vinícius falou: cara, eu não posso me ausentar esse tempo todo. O Vinícius é um cara que tem muitos compromissos, ele dá curso no mundo inteiro, ele tem vários alunos. Ele falou: cara, eu não posso me ausentar, leva o Jaime. Aí eu senti que ele ficou com o pé atrás, porque eu era até então um sparring dele.
né? Aqui no Brasil, esse termo até é usado meio pejorativamente, mas sparring nada mais quer dizer do que companheiro de treino. Eu era um companheiro de treino, então dali para virar treinador era um passo muito grande. Até então ele não tinha a confiança em você que ele tinha no Vinícius. Não, ele tinha para mim um companheiro de trocar pancada, mais nada. Sim. Aí o Vinícius, eu também fiquei inseguro, eu falei, Vinícius, como assim? Tu quer que eu assuma o treinamento do Vitor? Não tem como, cara. Ele falou, calma. Aí o Vinícius virou para mim, sentou comigo, fez um plano de treinamento. Me ensinou muita coisa, me ensinou chão. Foi ali que eu comecei a treinar chão, jiu-jitsu, me apaixonei pelo jiu-jitsu. Hoje em dia eu adoro jiu-jitsu. Ele me ensinou um monte de coisas. O Vinícius me ensinou um monte de coisas que eu peguei e mastiguei aquilo ali, estudei. Eu sou muito metódico. E quando eu fui para os Estados Unidos, né? Muito disciplinado. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu segui muito daquilo que o Vinícius falou. E eu descobri uma característica em mim nessa viagem, que eu fiquei até assim, muito feliz com isso, eu não imaginava. Porque quando eu cheguei lá, fiquei na casa com o Vitor, a gente começou a treinar. Eu falei, Vitor, você tem aí as lutas do seu adversário, do Rich Franklin? Ele falou, tem. O UFC me deu um DVD aqui. Eu assistia, juro por Deus, todos os dias. Eu fiquei lá 5 semanas. Todos os dias. Analisando o movimento do cara. Todos os dias, cara. Eu vi as lutas dele todas. Eu passava pelo menos 40 minutos vendo as lutas dele. Todo dia. E o Vitor viu isso. Eu acho que foi ali que eu ganhei o Vitor, que a gente teve uma simbiose, que ele acordava de manhã pro café da manhã, eu tava com o laptop aberto, vendo o DVD. E eu peguei um papel e eu anotei, cara, todos os golpes que o cara deu na vida dele, todos. Jab, duplo jab, direto, cruzado. Ele mexe o pé na hora de dar o low kick. E eu fui anotando aquilo. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a imitar o Rich Franklin. Então, quando a gente ia lutar dentro da academia lá em Las Vegas, que irado, hein? Eu comecei a imitar inclusive os tiques do cara. Mexer no nariz, o jeito de olhar, o jeito de se mexer. Eu não era mais o Jaime. Sim. Eu era um clone do Rich Franklin. Sim. Porque se ele se acostumasse comigo ali, na hora da luta pra ele ia ser fácil. Ele ia saber o que... Quando o cara costasse o nariz, ele vai chutar agora. Isso, exatamente. E eu, inclusive, quando a gente foi pra Dallas, na semana da luta, no aquecimento, no hotel, né, num saguão do hotel lá, numa sala, aliás, eu fazia a movimentação, eu segurando o aparador, eu fazia a movimentação do Rich Franklin. Falava, você tem que chutar quando eu estiver pisando aqui, você tem que bater quando eu estiver pisando ali. E foi assim, eu acho que o Vitor se encantou com isso, porque depois dali a gente ficou 5 anos juntos.